Pronto, pronto, pronto! Estamos online aqui, direto do canal Games em Debate. Vamos acompanhar então o nosso showcase do Xbox tão esperado. Abner Souza aqui. Quero ver. Quer ver, Abner? Só quero ver. Que é isso, Abner? Tem que ter fé. Você é um homem de fé. Eu sou um Não homem de acredita fé. que a Microsoft vai apresentar coisa boa, Abner? É porque a fé, ela denota religião. E eu não encaro empresas de videogame como entidades religiosas. Tá bom, concordo. Né? E, tipo assim, santo de casa não faz milagre. Eu já tô desiludido já. Ah, é? É. Então, Tomara Microsoft, que me surpreenda. Então, Microsoft, você precisa ver com algo muito grande, hein? Olha, já tem gente chegando aqui, ó. Geraldo Júnior Becker, valeu! Ó, ansioso aqui. Luiz Noronha, obrigado pela participação, meu querido. Ah, tá ali. Eu tô confundido que a câmera tá aqui, gente. Eu tô um pouco confuso, mas vai. Bruno Salles, é hoje que o Xbox enfia a faca, gira na PlayStation. Será? Será? Ah, vambora. Vai copiar, vai Isso. acompanhar. Deixa eu acompanhar, vou acompanhar aqui por também. aqui, isso aqui. Deixa eu botar aqui no Games Debate. Vou botar aqui meu canal. E aqui a gente vai conversar por aqui. Já estamos aqui online. E beleza, deixa eu abaixar só meu volume. Pronto, pronto. Vou estar vendo aqui vocês aqui pelo meu celular. Beleza? E a gente vai acompanhar todos vocês aqui. Então, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês que estão chegando aqui. Eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar para a câmera que está lá e não para a câmera que está aqui. Aqui é o meu computador onde a gente vai estar acompanhando. Beleza? Mauro César, meu amigo, fala. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Bem ansioso. Aí tem um ano que a Microsoft deixou a gente aí sem jogo nenhum, mas quem sabe agora é a redenção do Phil Spencer, depois daquela entrevista que ele deu. O que você tem a comentar, Abner? Ele não deu muita certeza de nada, só deixou o Starfield aí como uma prioridade, né? Isso. E a gente tá no escuro. Vai ter motorsport? Vai ter motorsport. Vai ter Senna Hellblade 2? Vai ter que ter. Isso. Vai ter Fable, um gameplay, não é CG, gameplay de Fable. Será que a Playground Games conseguiu construir alguma coisa depois de tanta rumor negativo que apareceu? Olha, cara, teve tempo, né? Teve muito tempo para desenvolver aí. Isso aí. E vir com surpresas. Isso. E AAAs novos, é o que a gente espera, porque AAA repetido, eu vi pessoal pedindo remake de Fallout 2. Tá, remake. Mas coisa nova, gente. Vocês pagaram por um videogame caro. Vocês pagam por um serviço de assinatura. Vamos ter coisa nova. Vamos ter ambição, né? Vamos querer, né? Vamos querer. Não, e coisa nova que não tenha 100% foco no multiplayer, cara. Tem que ter coisa nova também pra galera que curte o single player. Entendeu? Tudo da Microsoft que ela tem colocado nos últimos anos, eu não tô dizendo que seja ruim. Não é ruim. É uma oportunidade a mais que ela dá até para o jogo ficar mais estendido, né? Porque realmente um jogo single player você compra dependendo das horas que você vai passar dentro do jogo. Se ele também não tiver expansões ou tiver ali outros elementos, né, que incorporem mais extensão na história principal, vamos dizer assim, o jogo você compra, em uma semana você vira e joga para o lado. Se for um jogo bom, você volta, rejoga. Já fiz várias vezes isso. Gears of War 1 eu já virei 5 vezes. Gears of War 2 também já virei umas 2, 3 vezes. Então, quando o jogo é bom, eu volto e rejogo ele. Sim. Entendeu? Por isso que eu gosto de comprar os meus jogos. Eu gosto de ter o meu jogo. Porque quando me der saudade dele, há pouco tempo atrás eu estava jogando Quantum Break de novo. É um jogo de 2016 do Xbox exclusivo. Entendeu? E eu tava jogando Quantum Break, ou seja, eu gosto dessa ideia de eu ter meus jogos, mas realmente a ideia do multiplayer é a modinha do mercado hoje de videogame, que não é ruim, beleza? Não acha que co-op funciona melhor, não? Co-op? Não sei. Não, sim, co-op é uma possibilidade boa, né? Mas diminui a quantidade de pessoas que participam, né? Não é tanta gente. Sim. Mas mesmo assim é tecnicamente um multiplayer. Sim. Né? Um multiplayer mais reservado, né? Para você e mais 3, 4 amigos às vezes. Deixa eu só falar aqui rapidamente. Ó, tá chegando mais gente aqui, ó. José Valdivino, fala aí, tudo bem?
Correia Digital. Olá, família, tudo bem, querido? Casual Play, meu amigo Carlos, que saudade. A gente tem que falar mais, hein, meu amigo? A gente faz muito tempo que não liga um pro outro para conversar, entendeu? Na área a partir de Angola. Opa! Angola aqui! Olha, caraca, rapaz. que Obrigado beleza, pela olha, audiência, hein? que honra! Obrigado. Tá começando aqui, começou a contagem regressiva. Domingão desse, véspera de Dia dos Namorados. É verdade, Todo é verdade. mundo na expectativa do que vai ganhar, do amado e da amada. E nós aqui assistindo Xbox, hein? Ainda prometeram no finalzinho da showcase um evento separado pro Starfield, né? Isso Vamos aí. ver o que vai ser, né? Vamos lá. Tá começando. Luquian, boa tarde, meu querido. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, que ficou mais alto, beleza? Gente, o áudio tá bom aí? Por favor, comenta pra eu saber, tá? Vê se tá dando eco, avisa a gente, por favor. Isso. Tá acabando, tá começando. Gente, isso aqui era da estreia do YouTube que eu usava no passado. Legal, essas vinhetas. Vamos lá, vai começar agora. Silêncio no estúdio, câmera ação. Esse é o Games em Debate, na cobertura da Xbox Showcase 2023, com vocês. Eita, ó, Xbox Game Studio Presents. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. E Playground Games. E ó, Fable. Tá em árabe. Let's do it. Calma aí que eu vou trocar aqui a legenda. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits. 'Cause they like to rough up bandits, don't they? Já tô gostando. Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. That's what they are. Wafters. See, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh, Fable. Fable. Mas tudo bem. CG, eu quero jogo, quero gameplay. Quero gameplay. Joga no primeiro Pois é, dia mas do CG, Game Pass. Rod Ferguson disse que só... Deu uma evoluídazinha lá depois Quer do dizer, Rod Twitter, né? Ferguson não. Aaron Greenberg, né? Disse que era só gameplay. Não tinha CG. Vambora.
So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. SEUS of Midnight. Não dá ideia do que é o jogo, né? É complicado, assim. Interessante, não sei o que é o jogo. Tem que depois fazer um vídeo a posterior comentando de cada coisa, buscando mais informação. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? Star Wars. Everywhere. É o jogo que a Ubisoft está fazendo. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Por enquanto parece que eu tô vendo trailers de animações, né? De jogo mesmo. Nenhuma gameplay inserida no meio e tal, né? And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Horas da lei, Star Wars. Tá, não, tá bom, não tô dizendo que tá ruim, mas... Tá não. Gameplay of True Review... Ah, tá, então vai ter o gameplay no Amanhã. dia 12. Ah, então tá bom, beleza. Wow. Ó, a Sarah Bound aí. South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world.
We made this show for you. The largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we querida, showcase tá today. querendo Para com essa ladainha, para com essa ladainha, corta, já bota gameplay que isso aí não cola mais não, Sarah Bond. Não cola mais. É Bond, mas não cola, né? Não cola. É Sarah Bond, não é Super Bond. Não cola mais. Phil Spencer já deixou bem claro. Não cola mais o teu discurso, Sarah Bond. Tá bonitinho escrito, mas não cola mais. Pra mim, você não me engana. Eu quero game que mostre o poder do Xbox Series X. Sessão do Indie está chegando. Vou contar dessa vez. 1. Vamos contar, é. Nossa, 33 co-ops player. Tipo um Diablo isso, olha lá. (33 ao mesmo tempo, meu amigo. É. A proposta é boa. É. Olha lá, quantos? (33 imortais. Ó, André Grafite, melhor canal gamer, obrigado. E Manhoso do PS2, precisa gameplay pra já vencer os outros showcase. Vambora. Por enquanto a gente só teve gameplay de um jogo indie. Vambora, tá começando. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Peidei? Eu também tô achando. Engraçado, quando um jogo marca, né? A gente viu uma máscara ali, já se relaciona com Payday, né? É isso aí mesmo. Payday 3. Mas Payday era single player ou era multiplayer? Eu não lembro. Eu acho que era single. Devia ter modo co-op, né? Acho que sim. Só não disse se era nativo no videogame ou no PC, né? Xbox e Game Pass. Atlus. Atlus geralmente traz RPGs, né? Tem. Atlus é antiga. Época de Nintendo 8 bits. Atlus, Square. Trabalham sempre nesse segmento. Persona, parece Persona. Sim. Será que é Persona 6?
Com certeza é Persona. A Persona 3 Reload. José Valdino, tudo bem? Game Footage Cinematics. Mirage? É, né? Não. Obsidian, é Xbox Game Studio. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. A Valed? Será? Não, acho que não. A Valed lembrava isso aí, ó. É, mas só que tipo, o personagem tá diferente. Mas se eu não me engano, o Avowed era um anúncio da Obsidian em 2020. Se eu não me engano. Pode ser que seja. Ó, tá parecendo a Avowed. Pelo menos a ideia do Avowed do primeiro teaser era uma ideia assim. Então pode ser. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Avowed. Falei! Cara, o pessoal aí da internet fica descendo pra mim, falando que eu não sou fã de Xbox, mas eu acompanho mais Xbox do que vocês aí, ó. Avowed. E em 2024, hein? A Xbox Game Studio é dos estúdios da Microsoft. Here. Lucas Filmes? Ah, Sea of Thieves com alguma colaboração. A Monkey Island? Sea of Thieves? Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Ó. 20 de julho já. Sim. World Premiere.
Esse é o passo. Legal. Pra quem gosta do gênero, né? É interessante. Colocou a... Eu assisto filmes, eu jogo videogame e assisto filmes. Ó, Monhoso diz que Payday Avoid promete. Isso aí. Ah, Hellblade 2. Where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ah, isso aí. Tem que falar assim, Microsoft. Tá aprendendo, né, Phil Spencer? Tá aprendendo, né? Gostei. Em game footage. É. A gente sabe que no fundo é um PC, mas botou ali que é no Xbox. Tá ótimo, acredita. tá ótimo. Tá bom. Deixa, tá ótimo. Já é uma evolução. Já é uma evolução, isso aí. Ramon! Gente, obrigado pela audiência aí, tá? Obrigado por estar ajudando a gente aí. Acompanhando junto com a gente. But it's never so simple, is it? Surprise. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us.
happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching more than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Mad woman. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Tá, mas cadê o gameplay? Tô esperando. Tava pensando que Eu ia ser achei agora. que fosse um gameplay. É uma CG de novo? Não entendi. Pra 2024, que bom. Mas cadê o gameplay? Será que a Microsoft tá pensando em pegar isso tudo aí e lançar algumas séries animadas Pois e tal? é, tá complicado aqui. Tá parecendo ser isso. Tá muito difícil. Mas não teve nada que impactou a gente, que movimentou a gente, que deixou Não, a gente ainda não. hypado. Cara, Aaron Greenberg prometeu que ia ser só gameplay. Eu tô vendo só CG. E bunda, agora. Tu quer cocoa? Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか? Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか? Huh? Huh? どうなってんだこりゃ! Mais um Like a Dragon.
Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of Alguma coisa relacionada ao Fallout. reclamation and 15 million dwellers worth of keen imagination from the heart of West Virginia. Antônio, tudo bem? Ó, o Monhoso está dizendo, a Microsoft tinha falado que ia ser só gameplay, não tô entendendo. Ninguém tá entendendo, hein? Aí, ó. Aí de jogo velho eles botam gameplay. Não, nem isso é ainda. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Ah, pelo amor de Deus, né? É a expansão de Fallout 76. Ok. Nossa. Que relevante. Ai. Leuman Gomes, boa tarde. Antônio Azabuja, tô dormindo aqui. Ó, tô quase nessa vibe, é porque eu tenho que ficar ligado aqui em vocês falando, senão vocês estão sendo o que me deixa acordado aqui, hein? Por favor, um gameplay. Só umzinho. Gameplay. Interessante. Pelo menos a Capcom pra salvar, né? Path of the Goddess. Tá vendo que já entra... Tem que entrar no Game Pass? É, tudo do Game Pass. Tudo Game Pass. Cadê ele? Cadê o bonitão? Tá ali atrás, né? Delegado. Relegado. Aí o Forza Motorsport. Parece que já vazou até a data, dia 10 de outubro. Isso aí já não é novidade. Isso aí todo mundo já estava esperando mesmo. With its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled
to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Was your best lap yet. This is my timeline. Aí, já tinha vazado. Dia 10 de outubro. Vamos lá. Brazilian Play Day One with Game Pass. Tá, então, eu tô com Xbox, tô em Game Pass aqui, vou jogar isso aí. Comprar, quer dar dinheiro pra Microsoft? Não, vou jogar no Game Pass. Ela não quer que eu jogue no Game Pass? Vou jogar no Game Pass, não vou comprar. Jogar no Game Pass. Bethesda. Endurance. Ambition. And courage. I am the one who knows. Os gráficos estão parecendo, são tão cartunesco, né? Não parece um gráfico assim, next gen de verdade. Sempre muito cartunesco, olha lá. Toma ali aquela magia do estilo do Doutor Estranho, né? Vamos lá. I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. É por isso que eu te falo que a gente não vê uma real necessidade da mudança de plataforma quando a gente vê que tem muita coisa que parece cross-gen. Não tem next-gen assim relevante que você faz assim, caramba, isso me impactou, me mostrou uma real relevância para explorar 12 teraflops, entendeu? Save Tamriel. Elder Scrolls Online. Isso, expansão. Necron. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. MMO, né? Acho que é o Overwatch. And we have so much to teach them. Eu gosto desse traço de jogos, sabe? Esse desenho assim, eu gosto. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. É.
Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom! The world is counting on us. Overwatch 2. 10 de agosto. É, na verdade é a expansão que eles estão colocando. Mas o Overwatch já deu treta pra caramba aí. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engage it. Watch this! I saw that. Not bad. World premiere. Mais Persona. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Toma de Persona. Esse parece mais joguinho de celular. É, né? Humanity has always hunted for Starfield. knowledge in the unknown. The wonder is, O pessoal tá deixando nos comentários aqui. Daqui a pouquinho eu vou parar pra comentar com vocês, tá? Beleza? Vamos, pra não interromper aqui a ideia do gameplay que vão estar mostrando. we're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? Graficamente isso tá lindo demais. Lindo, 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 lindo. Melhorou bastante do que eles mostraram no começo. Part of our family. Falou family ali, eu lembrei de Velozes 10 toda hora. Family, family, family. Falava family, roda do começo ao fim. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever.
This is where we belong. Data de lançamento? 6 de setembro. É, tá perto, tá perto. Esse... Não, eu tô com o Xbox Series X por causa disso. Eu tô com o Xbox Series X por causa disso. World Premiere. Gostava dos eventos presenciais da Microsoft, que tinha uma interação do público, dos desenvolvedores, da própria equipe do Microsoft, Spence e outros lá que subiam no palco. A gente viu o gameplay naqueles telões, era muito bom. Eu sinto falta disso. Bruno Guimarães gostou da apresentação aqui de Starfield, também gostei. Mauro disse que o Persona vai ser tático, que vai agradar para os fãs da franquia. O Mauro gosta de jogo de RPG mais tático, tá bem animado. Roberval Gomes, real, tô quase caindo no sono aqui. Dito Melo, o que aconteceu com o Xbox? Leonan Gomes, o que podia investir num Half-Life? Half-Life, Gears of War, né? Isso, ó. Tá faltando. Leonan também diz aqui que percebe que está cada vez mais caro investir em novas IP. Só fazem jogos estilo cartoon e indie. Também concordo, tem muita coisa aqui que... Estamos vendo mais um indie aí. Né? Entendeu? Tá faltando aquele gráfico next gen, vamos dizer assim. O pessoal cobra muito isso lá no lado do PlayStation, mas aqui, ó, também tá difícil. Tirando o Senna ali, Hellblade 2, né? Ó, o Antônio disse que só leva o Forza a sério quando tirar esses flashbacks aí. Que são aqueles modos de... Depois que você corre, né? Yosan. É mais um indie, né? Mais um indie. É a dinâmica do mercado hoje. World Premiere. Agora tem bastante coisa aparecendo pro público asiático, né? Que é onde o Xbox, a Microsoft tem mais dificuldade de entrar. A gente viu ali os Persona chegando, aquele joguinho ali da Capcom também com a temática asiática, Yakuza. Bom, vamos tentar adivinhar o que seja. O problema é que esses trailers que eles estão colocando não dá ideia do que é. Quer dizer, esse aqui até deu um pouquinho, né? Parece alguma coisa de survival, né? Survival, né? Isso aí deu. Mas é complicado. Aí, gente, mais um exemplo de como explorar 12 teraflops.
tem que botar no Game Pass mesmo. Esse aí não tem jeito, não. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Eu gosto dele. Keanu fucking Reeves, mané. Esse cara aí é muito carismático. Muito carismático. Teve aqui no Brasil, na CCXP. Foi um sucesso. O cara anda de trem lá nos Estados Unidos, né, cara? O cara é povão. Tem muito que ensinar pro pessoal daqui do Brasil. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticket in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Sabe que isso não é uma ideia. Sabe que isso não é uma ideia nova, não, né? Teve um filme chamado Fuga de Nova York que era esse plot aí. Sim. O presidente caía lá no meio de uma cidade que foi transformada em um presídio e mandava um cara lá para resgatar o presidente. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. Diz Elba. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Vamos lá, ó. Activision tá dizendo aqui, melhor evento disparado do ano. Já teve Fable, ok, uma CG, a Valve, um gameplay legal, Hellblade 2, mais uma CG, Forza, DLC e Starfield. E tem mais por vir. Tá bom, legal, isso aqui, mas alguns foram coisa, ó. E aí ele continua dizendo, Hellblade 2, Starfield e Forza explora os 12 teraflops. Melhor do que o flop Spoken. Beleza. É isso que a gente espera, né, meu amigo? Porque eu paguei caro num console com 12 teraflops e até agora não veio. E aí, o que você fala, Activision, meu amigo, sobre o Redfall? Explorou os 12 teraflops? E aí? Então, é isso que eu espero da Microsoft. Jogos que realmente criam o hype para que a gente compre o console e jogue jogos indies, jogos que caem no Game Pass, mas que criem jogos do nosso coração. Como ela criou com Gears, como ela criou com Forza, como ela criou com Forza Horizon 2, com Forza Horizon, né, a série só Forza Horizon, e como ela criou com Halo, que tá faltando isso, Activision, meu amigo. Concorda? Activision, meu amigo, claro que teve
uma CGI envolvendo um gameplay. Não tô dizendo que não teve, mas agora eu esperei de ver mais um gameplay. E a gente não viu gameplay, a gente viu de novo uma CGI. Ela não tem um gameplay mais completo de uma parte de fase? Olha aí, ó. A empresa lançando ali, a Remedy lançando o Alan Wake 2, ela mostrou um gameplay. O Ed Boon com Mortal Kombat 1 mostrou um gameplay. É isso que eu tô falando, Activision. Não tô dizendo que eu não vi gameplay. Eu não tô desinformado, não. Eu acompanho, eu tenho Xbox. Mas o que eu esperei de ver aqui do Hellblade 2, desde 2020, era gameplay. Jogo de montagem de cidade igual SimCity. Sim, esse é clássico. É isso aí que você quer pra jogar? 12 teraflops? Difícil, muito difícil. World Premiere. Aí, Activision, sim, tá aqui, ó. Até levanto pra pegar pra mostrar pra você, ó. Bota ele aqui, bota ele aqui. Aí, Activision, amigo. Aí, Activision, amigo, ó. Vou jogar daqui a 6 meses, ó. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Versão comemorativa, 20 anos tá aí. aqui, ó. Bota ele aqui na frente pra ficar bonitinho pra vocês verem aqui, ó. Daqui a 6 meses, ó. Forza, Starfield e Hellblade em 2024. Eu não vou deixar de jogar. O que eu estou falando aqui é que depois de 2020, a gente esperava um gameplay mais concentrado, mostrando mais sobre Senua. Tá aqui, ó. Vou jogar. Pode ficar tranquilo que, ó, tá aqui, ó. Activision, amigo. A gamertag é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Agora você manda na minha gamertag? É isso mesmo? É sério isso? Activision, eu vou mandar meu Pix pra você depositar uns 2, 3 mil aí. Aí eu libero minha gamertag só pra você ver. Beleza? World Premiere. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Marcos Mendes, também tô gostando, não tá ruim não. Só que o Rod Ferguson disse que... Aaron Greenberg, eu tenho que confundir, o Rod Ferguson é do Guias que saiu. Aaron Greenberg prometeu que era só gameplay dos estúdios da Microsoft. Até agora eu só vi a Valve e Flight Simulator, que já é um jogo pronto. O Du 90 tá dizendo que ele tem um Xbox Series X e quase nem joga. Aqui ninguém tá vendo a gente comparar plataforma com plataforma. A verdade é essa. A gente tá esperando coisas com relevância. Isso. O problema é que tem pessoas que têm um tipo de postura e outras têm outro tipo de postura. A gente quer coisas com relevância, a gente quer AAA. A gente quer coisas que tenham que você fique na sua memória, né? Que você joga uma vez e você fala assim, caraca, eu tenho que voltar e jogar aquele jogo. Entendeu? Ou depois de 6, 7 meses você volta e joga ele. Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox.
When it comes to our consoles, we have heard your feedback on 2 fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Mas e jogo? Tá, botou um monte de Xbox pra vender, mas e jogo, Phil Spencer? Faz uma vinheta. Ih, já vai vender outro Xbox Series S? Ah, edição com 1 TB. Ah, legal a versão pretinha. Mais um console para vender. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Vamos lá, que é o que eu tô esperando. Peguei o Xbox por causa de Forza, Starfield e Gears. Né? Mas nada de Gears por enquanto, mas deixa dar um tempo de Gears para eles fazerem uma coisa nova. Vamos lá. Série, ó, Bruno Guimarães, série S preto. Que lindo, gostei. Bom, o evento em si acabou. Agora é só um bate-papo sobre Starfield. Vai mostrar ali mais um pouquinho. Ó, Bruno tá dizendo assim, queria saber a Sony mostrando o gameplay de todas as suas IPs que ela tá fazendo. Cadê? Realmente, isso decepcionou muito, Bruno. Até a mim. Cara, se você parar para colocar em todos os eventos lado a lado, você vai ver que todos os eventos tiveram suas deficiências. Tiveram esses problemas, entendeu? E eu tô sempre batendo na tecla aqui. Tem que ter novidade para todos os jogos. Todas as plataformas têm que ter jogos novos para gerar concorrência e também para gerar conteúdo, para que as pessoas que têm as plataformas estejam satisfeitas em investirem tão pesado em um console e não terem jogos que aproveitam de fato o seu potencial. Esse é o problema. Of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Vamos ver agora Starfield. Agora vai mostrar bastante coisa. O ano passado decepcionou muito, muita gente achou o jogo fraco, com gráfico fraco. Is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Nossa, são mais de 1000 mundos. Of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance. Coisa linda. Lindo, lindo demais, lindo. É isso que a gente quer ver. E agora a Microsoft vai entregar com Starfield. Ó, Daniel está dizendo que o No Man's Sky prometeu essa caralhada de mundo também e que no final... Bem, o No Man's Sky hoje é um sucesso. Você viu, né, Daniel? Demorou o quê? 2 anos para ele se tornar o que ele prometeu? Ó, o Wellington Visone, 30 FPS? Deve ser, meu amigo, deve ser. Olha lá, você já percebe aqui que o boneco já tá agarrando um pouquinho, ó. Pronto, isso aqui já me ganhou, eu já tinha visto no passado e pronto, eu já tô até arrepiado. Posso jogar em terceira pessoa, que é o que eu prefiro, tá, pessoal? That usually involves exploring an area you've landed in.
You can collect resources. Ah, isso aí é No Man's Sky. Do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Isso lembra também um pouquinho Mass Effect. Mass Effect tem essa pegada. Bruno Guimarães, sim, gostei também, ó, maravilhoso. Esse jogo eu vou jogar. E se demora eu devo comprar ele, entendeu? Esse eu vou comprar. Que eu não quero ficar preso no Game Pass, que eu gosto de jogar no meu tempo, devagarzinho. Posso demorar às vezes 6 meses para virar um jogo, não gosto de ficar preso não. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Oh, que maneiro. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is o Wellington Visoni está dizendo que as texturas não estão legais, mas eu acho que isso pode ser uma personalidade da Bethesda, entendeu? Vou meio que defender um pouquinho aqui, porque pode ser a personalidade dela. Você vê Fallout também que é estranho assim, o design que ela cria das texturas e tudo, entendeu? É um jogo mais não focado assim no detalhe, mas tá detalhado agora aí, entendeu? Mas é a textura, realmente eu entendi o que você tá falando. A textura do, acho que é do gameplay que ele deve estar se referindo. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet Dá para entender que tem certas coisas que podem ficar meio delegadas. Ó, Daniel S tá dizendo que o Starfield, desculpa, tá mais bonito que Fallout. Também, porque quando ela lançou aquele Fallout 76, eu achei muito feio o gráfico. A gente tem que entender que como é um jogo que tem muita informação, tem muita, com relação a mais de 1000 mundos, né, para serem explorados, é necessário muito trabalho. Eles desenvolveram durante 25 anos. Mas assim, a gente não tem como pegar e exigir perfeição. A gente pode chegar ao perto, o mais próximo. E eu acho que o trabalho deles está muito bom, está muito bem feito. Ao que foi apresentado até agora, a proposta é excelente. E é um jogo que me cativou, é um jogo que eu vi elementos de outros jogos, não vou falar aqui para não comparar. Vi elementos de filme, vi ali um arco, me lembrou Stargate. Sim. Isso eu vou falar. Comparar jogo eu não vou comparar não. Mas esse é um jogo de relevância. Isso é um jogo que a gente quer ver no Xbox, entendeu? E a gente quer mais disso. A gente anseia por mais disso. A gente grita por mais disso. City like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. A animação dessa mulher já melhorou do ano passado quando eles mostraram para agora. É o rosto dela já melhorou um pouco.
They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. Manhoso do PS2 falou uma coisa certa. Não dá pra gente comparar um jogo vendo só pelo YouTube, que há muita compreensão, isso é verdade. A gente tem que ver ao vivo numa televisão, isso eu concordo com você. Eu tenho certeza que vai ser muito mais nítido, muito mais bonito, e a gente vai ver até mais detalhes de textura, entendeu? The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC Parece o Morpheus. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Eita, cowboy? Of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. Tem planeta para todos os gostos. Morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. Looking Game diz que Horizon Zero Dawn do PlayStation 4 é muito mais bonito. Nesse caso eu tenho que concordar. Os estúdios da Sony têm esse cuidado meticuloso de colocar cada detalhe no seu lugar. Ó, falta ali detalhes, mas aí é uma ideia de um espaço sideral, isso. Aí, né? É um jogo muito grande. Vamos ver. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. Brasileira. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on.
Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Ia ser interessante se a gente conseguisse colocar a nossa feição mesmo real, né? O personagem, né? A ideia do Kinect era trazer isso, mapear, mas aí acabou que a Microsoft meio que matou o Kinect. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. Em cima do rosto tão feio. I think it's the most fun to use. Tão natural. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic he wants to O olho ainda tá duro, não tem aquela vibracidade real. You never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down. Não, vou deixar cair não. Isso aqui é ouro. Given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Move, move, move!
Ah, gostei disso, hein? Você pode escolher a maneira como você ataca, como você reage. Não fica limitado a uma postura só, né? A uma maneira só de se defender, de avançar no jogo. Muito interessante. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources. O Wellington Reis falou uma coisa que eu vou concordar com você aqui. Ele botou aqui nos comentários. O mundo dos games precisa de um reset geral. Eu vou até trabalhar com o Abner aqui a ideia de um programa que eu vou fazer, porque realmente o evento da Sony, o evento da Summer Game Fest e esse evento da Microsoft, eu vi muita coisa mais do mesmo com uma carinha diferente. Você tá certo, meu amigo. Você tá certo. Wellington Reis, obrigado pelo carinho. Tá dizendo que adora a gente, o Wellington Reis. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, tá? When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring. O jogo parece bem completo. O compositor RX está dizendo aqui, e o nosso manhoso do PS2 também. Realmente, estou gostando de ver aqui que o trabalho valeu a pena esses 25 anos em desenvolvimento. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. $25 anos é um casamento, né, Kid? É formação do embrião, criação de uma criança, chegada da puberdade, entrada na faculdade. É muito tempo. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Ah, muito legal isso. Muito legal, muito legal. To cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Ah, para. Aí virou trombone isso aí, robô gigante. You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain.
Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact. Aí o carro do som passando aqui na minha rua agora. Each companion comes É o mercado Super Mario. Valeu aí, Pastor André. Aquele abraço, hein? Some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone. Passar lá depois para receber. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, Já for deu para instance. você perceber que a gente vai deixar de viver para jogar isso, né? É, verdade. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Isso aí me lembra jogo de nave antigo. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. Lembra de StarCraft? Telling you that you can do Também. pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Essa liberdade que foi dada aí de primeira pessoa e terceira pessoa é o que tá valendo bastante para mim nesse jogo. Eu gostei dessa multifacetas aí, tem tudo. Tem tudo tudo. que você imaginar pra fazer no jogo tem. Tem, isso aí é Só jogo de faltou o ano. casamento, né? Ah, mas deve ter também, deve Deve ter. ter, Mass né? Effect tem. Relações. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Eita. Aí você pega a nave do cara pra você? Leva pra você, será? Parecendo It's yours. É isso mesmo, pegou. And retrieve it at any spaceport. Sai lembrando, sabe o quê? But O space is way more than fighting for your life. Assassin's Creed 4 Black Flag. Você conquistava um navio, você podia afundar ele ou pegar ele pra você, pra trabalhar pra você. Legal. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian. É o gráfico da Bethesda, não tem Let's see jeito. about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars.
there are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break. Desculpa, tive que dar uma saída. A little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition. Também já tinha vazado essa foto, awesome. bonito. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your... Essas edições especiais que a Microsoft faz são sempre muito belas, isso aí é inegável. Gostei do relógio. Também. Agora imagina quando é que vai ser isso aí, uma Baratinho, fortuna. pô, baratinho. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets
and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Bem, se o jogo for bom, sair sem bugs e tudo, esse é um candidato bom pro The Game Award, hein? Porque a proposta dele é bem ambiciosa e bem rica de detalhes, né? Isso aí. Esse ano vai ser pedreira, tá? É. Só vou precisar me ausentar só um pouquinho aqui, mas já volto. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels,
different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Voltei, mas que evento longo esse aí, hein? Mostrou sobre a iluminação do jogo, determinados momentos que você passa em algum lugar ou quando está anoitecendo. Alguma coisa de Ray Tracing? Não reparei não, em relação a Ray Tracing. 60 quadros? Falou alguma coisa? Também ainda não. Agora eles entraram na parte de customização de armas, de objetos, Até já gosta disso. Fazer comida. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. O combate tá parecendo interessante se você aprender a dominar, né? Sim. Lá, viu? Esse jetpack te dá uma vantagem sobre os inimigos, né? Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Gatling gun. Starfield's got you covered. Mecânica de troca boa, rápida ali, on the fly. É, tem tudo pra ser um jogão, né? Thanks again for being with us today. We are just so Acabou! grateful that you've taken the Hallelujah! time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Vou abaixar aqui um pouquinho, porque agora tá no final, só para fazer um comentário aqui, ler rapidamente o comentário de vocês, tá, meus amigos? Vamos lá. Lucas Bocaretti disse, se tivesse gráficos melhores, o gameplay parece divertido pelo menos, né? Compositor RX Game, esse jogo pelo visto é online. Parece que não, parece que ele vai ser offline, não sei. Se tivesse um multiplayer vai ser uma farra de gente pulando de um lado para o outro. Beleza, aqui o Leonan.
Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know what's wrong with them. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Eles estão apostando tudo em Starfield, né? Microsoft abriu o bolso, não poupou nada, entregou o dinheiro para a Bethesda terminar, que isso é um projeto antigo que ele já tinha para fazer, como ele disse ali no começo, né? É o projeto da vida da Bethesda, É o né? projeto da vida da Bethesda, né? Que é conhecido aí por grandes RPGs como Skyrim e o Fallout, né? Vamos lá, dia 6/9/2023, setembro, teremos então aí Starfield. E ainda coloca um pré-order, né? Não vai pra Game Pass não, tá? Não, vai pra Game Pass, é claro que vai estar. Vai? Acho que não vai não, hein? Sim, Day One Game Pass. Não, isso é Microsoft, tem que estar no Game Pass. Mas você Será? vai poder comprar as edições especiais, entendeu? Aqui, ó, Game Pass. Ah, Game Pass. Isso aí. Eles tinham falado que não iam botar, não. Não, já, isso aqui é Game Pass desde o começo, desde sempre. Beleza, o programa terminou, gente. Eu queria saber o comentário de vocês aí, o que vocês acharam de todo o evento da Microsoft, né? São praticamente 2 horas de evento, né? Eu acho que houve ali o que eu esperava ver, né? Não me satisfez, na minha opinião. Eu acho que a gente sabe que Fable, eu já esperava que eu não ia ver gameplay, porque a gente sabe dos rumores que tinham lá dentro, que Fable já tinha sido rebutado, que eles não estavam conseguindo trazer a engine do Forza Horizon para um jogo de single player lá, focado em personagens, né? E eles estavam tendo que rebutar tudo. Então, foi legal ver que Fable tá caminhando, já mudaram um pouco a ideia, agora botaram uma menina miniatura, né? Isso. Lembra aquele filme antigo, Querido Encolher as Crianças? Lembra ali também a ideia do Gulliver. Caçador de Gigantes. Isso, lembra o próprio Grounded, que é da Obsidian lá, que já tem lá no Xbox, que é um joguinho ali de pessoal jogando online ali, single player, mas também tem modo online com crianças diminuídas, mas é bom saber que Fable está em desenvolvimento, que vai chegar em algum momento. Não teve data, né? Não teve. A Senua foi a minha decepção. Gosto muito. Pois gosto muito de Senua Fable. foi a minha decepção porque eu esperava agora ver um gameplay mais consistente. E não houve, de novo, só a falação, entendeu? Então, assim, a Obsidian com a Valve, legal, ver que o jogo tá formado e tudo, e que parece que já é para 2024. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um evento, um vídeo completo, analisando jogo por jogo, já nessa segunda-feira. Então a gente conta com vocês aqui, agradece muito o carinho e apoio de vocês. Terminou o evento agora e a gente fica por aqui. Muito, muito obrigado por assistir com a gente, tá? Deus abençoe a todos. Fala aí, Obrigado pela companhia de vocês. Um excelente domingo aí, restante para vocês. Amanhã é o Dia dos Namorados, legal. E é só isso. Só isso? A gente esperava mais. Como sempre, a gente espera mais de todos os eventos. E esses eventos esse ano, realmente, eles tiveram muita linha, assim, muitos altos e baixos. Não tiveram uma constância. Não. Eu acho que a Summer Game Fest ainda para mim foi o melhor. Eu gostei da Summer Game Fest, eu gostei do que eu vi lá. Muita gente falou mal, mas, gente, tem jeito, né? Agora, a gente tem que trabalhar naquela ideia de fazer um vídeo baseado até na informação lá do nosso amigo aqui, Vinícius, que falou que achava que a indústria de games tinha que sofrer um reboot, e eu concordo com ele, porque se você for olhar agora esse evento da Microsoft, o evento da Sony, o evento da Summer Game Fest, e os que ainda vão por vir aí, que já tem mais, tem a Gamescom, tem a Paris Game Week, tem a Tokyo Game Show e tem o The Game Awards no final do ano, eu acho que está faltando, na verdade, inovação. Tá muito mais do mesmo, só troca a roupinha do personagem e faz um mundo diferente. Ou faz um remake, como é o caso de Persona, que vai vir com um remake aí. Entendeu? Então realmente... Vale a pena a gente
Mas pensar não é nessa só ideia. nesse âmbito não, tá, André? Não é só nesse âmbito não. A gente tá vendo aí que até mesmo no cinema tá tendo esses remakes aí de animações, né? Agora estão fazendo live action. Parece que a criatividade acabou. Eu tô ficando preocupado. E quando sai alguma coisa que tem uma criatividade, às vezes não tem o holofote devido e você passa batido e nem presta atenção, né? Correto. Isso aí. Isso é verdade, Então é bom a gente, como é que diz? Valorizar o novo, né? As coisas poucas novas, poucas que tem, e esperar, né, pela boa vontade dos estúdios e das desenvolvedoras para que venham coisas mais relevantes. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Ótimo final de domingo para vocês. Isso aí, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana e tchau, tchau. Tchau, tchau.